Hoje é dia 23 de janeiro de 2020, segunda semana do tempo comum, uma quinta-feira. A cor litúrgica é o verde. O santo do dia é o Santo Ildefonso. A primeira leitura será o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo de 6 a 9, e o capítulo 19, versículo de 1 a 7. O salmo responsorial será o Salmo 55. E o evangelho de hoje será o evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 7 a 12. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos relatar a história do rei Saul, do rei Davi e do seu filho Jonatas. Davi, como sabíamos muito bem, havia vencido o gigante filisteu e o povo ficou muito alegre com isso. E assim dizia que Davi havia vencido 10.000 e o rei Saul vencido 1.000. E isso deixava o rei Saul entristecido porque estava se sentindo rebaixado diante do Davi. Ele queria ser enaltecido e não ficar pequeno diante dos homens. No seu governo, ele não estava aceitando aquilo devido à sua vaidade. Mas o seu filho Jonatas o alertou do quanto Davi era importante para o seu reinado. E que Davi não estava tentando atrapalhar o seu reinado, mas sim ajudá-lo a crescer e a ser um rei mais poderoso. E dessa forma, Jonatas conseguiu abrir os olhos do rei, que voltou a amar e a valorizar ao Davi, no qual estava tentando ajudá-lo. Com isso, nós tiramos alguns aprendizados. Entre eles é ajudar o próximo. Nós devemos sempre tentar ajudar as pessoas, independente do que aconteça. Temos que sempre estar estendendo a mão, nos colocando adiante dos problemas e mostrando o quanto podemos ajudar as pessoas através do Espírito Santo que estará habitando dentro de nós. O outro fator importante é julgar e dar ouvido ao povo. Nós não podemos ficar julgando as pessoas de acordo com o que os outros nos falam. E muitas vezes nós fazemos isso. As pessoas nos fazem fofoca e nós acabamos acreditando na fofoca que os outros fazem. E nem sempre as fofocas estarão corretas. Às vezes as intenções das pessoas é de denegrir a imagem do outro. E muitas vezes até inocentemente fazem comentários e nós que assumimos o pecado dentro de nós e ficamos enfurecidos e envaidecidos porque nos achamos menores. Por isso, existe um grande risco em darmos ouvidos às outras pessoas e um grande risco em darmos valor ao que há dentro de nós em relação ao pecado. Se valorizarmos o Espírito Santo que está dentro de nós, estará correto. Mas se valorizarmos a fonte do pecado original, nós acabaremos cometendo erros na nossa vida. Assim como o rei Saul, que cometeu o erro de desejar matar Davi porque ele estava se sentindo inferiorizado por causa de Davi. E o outro fator muito importante é ser orientação para quem está perdido. Jonatas, que é o filho do rei Saul, foi orientação para o seu pai. E nós somos convidados da mesma forma a sermos orientação para as pessoas que estão na nossa vida. Quando alguém estiver perdido, que nós possamos chegar para essa pessoa e orientá-lo de forma correta, assim como Jonatas fez com seu pai. Mostrou a seu pai que Davi queria ajudar, que Davi era um homem de Deus, que estava buscando fortalecer o seu reino ao invés de enfraquecer, que aquilo que estava instalado em seu coração era uma vaidade, porque o povo estava dizendo que o Davi era mais forte do que o rei Saul. E dessa forma, ele abriu os olhos de seu pai, que voltou atrás e assim perdoou Davi. Um perdão que nem havia necessidade de acontecer, porque o pecado estava instalado naquilo que estava no coração de Saul, pois ele estava chateado, magoado e irado porque estava se sentindo inferiorizado. Mas dessa forma, entendendo e compreendendo o que Jonatas quis o repassar, acabou voltando atrás e perdoando aos Davi e perdoando até a si mesmo, porque percebeu que estava em pecado. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te, portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo, onde estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo fostes testemunha e te alegrastes. Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto, e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou-o em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É no Senhor que eu confio e nada temo. Esse é o refrão do nosso salmo responsorial de hoje. Existe um segredo muito grande por trás dessa frase. Para que nós não possamos temer a nada nesse mundo e confiar em Deus, nós precisamos de ter fé. Esse é o segredo. Se você tem fé em Deus e acredita em Deus de todo o seu coração, assim como acredita no ar que você respira, você facilmente terá a ajuda de Deus. Deus te socorrerá em todas as coisas. O problema é que nós ainda não conseguimos fortalecer a nossa fé a tal ponto de acreditarmos que nós precisamos de Deus, assim como nós precisamos do ar que nós respiramos. Nós temos a necessidade do ar que respiramos e nem pensamos nisso e nem valorizamos talvez da forma correta como deveríamos valorizar, porque temos a fé firme de que o ar que respiramos é extremamente essencial para a nossa vida. E nós precisamos da mesma forma dar a Deus essa essência, esse poder de nos dar a força de viver. Que colocar em Deus a fé de forma que acreditemos que sobre Deus está todas as nossas esperanças e todos os nossos caminhos. Fazendo isso, nós alcançaremos a convicção desse salmo de hoje. É no Senhor que eu confio e nada temo. Vamos ouvir o salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham, são numerosos os que lutam contra mim. É no Senhor que eu confio e nada temo. Do meu exílio registrastes cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. É no Senhor que eu confio e nada temo. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. É no Senhor que eu confio e nada temo.
Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderei contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor. É no Senhor que eu confio e nada temo. O nosso evangelho de hoje vem nos relatar algo muito interessante sobre a preocupação de Jesus em ser reconhecido como Filho de Deus. Sabemos muito bem que ele era o Filho de Deus. Ele não tinha nem por que negar isso. Mas ele não gostaria que as pessoas o procurassem e o idolatrassem e o amassem por ser Filho de Deus. Sabemos muito bem que, sendo Filho de Deus, ele seria um grande orientador, um grande homem, uma grande pessoa diante de nós. Porém, Jesus queria que nós o procurássemos pelo amor que nós sentíamos por ele. Não porque ele era Filho de Deus, porque ele era Filho do Altíssimo. E essa era uma grande preocupação, porque geralmente nós só procuramos a Deus pelo interesse que nós temos. Nós vemos em Deus um grande poder, uma grande possibilidade de resolver os nossos problemas. E Deus não quer que nós o procuremos por essas condições, mas que nós o procuremos pelo amor que nós sentimos a Ele. E por isso Jesus tinha essa grande preocupação de ser reconhecido, de que as pessoas soubessem que Ele era o Filho de Deus. Porque Ele sabia que o coração pecador do homem estaria o procurando por segundas intenções. O procurariam porque teriam interesses por Ele. E logo percebeu isso, que as pessoas e a multidão de pessoas até o sufocavam, tentando encontrar nele a cura, a libertação dos demônios e tudo aquilo que precisavam. Com toda certeza não procuravam o Senhor Jesus para ouvir a palavra ou porque tinham a necessidade de fortalecer a fé e de melhorarem como seres humanos, mas o procuravam pelas suas necessidades. Procuravam Jesus por causa das dificuldades que passavam em sua vida e não pelo amor que sentiam a Ele. E por isso a grande preocupação de Jesus em ser o mais discreto possível para mostrar a todos que era o Filho de Deus e que tinha uma missão, que era morrer na cruz, entregar o seu sangue derramado como sacrifício aos nossos pecados. E assim foi feito. Sabemos muito bem que Jesus cumpriu aquilo que Deus o convidou a viver. Mas nós precisamos de compreender que a nossa busca por Jesus deve ser para a transformação e para a cura do nosso espírito, para que afaste de nós essa contaminação do pecado que há em nossa alma. Fazendo isso, estaremos sujeitos a encontrar a vida eterna e a viver no reino dos céus. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.